o nosso, aos nossos estudos, vamos falar ainda só relembrar o que é ligações iônicas, para poder partir para ligações covalentes, e posteriormente ligações metálicas, e a gente vai entrar depois em geometria molecular. Não se preocupe que não é a geometria que vocês veem na matemática, tá? E aí a gente vai prosseguindo o nosso conteúdo relacionado aqui. Então, gente, quando a gente falou de ligações iônicas no período passado, nós vimos que ligações iônicas são ligações correspondentes aí a dois elementos, um metal e um ametal. Nós vimos que essa ligação está característica a duas propriedades periódicas que nós também trabalhamos, que era justamente os eletropositivos, que são os metais, e os eletronegativos, que são os ametais. Eles se uniram, né, e formavam a ligação iônica. Só relembrando a vocês que a ligação iônica é a ligação forte, não é isso? Então, exige um pouco mais de energia para que ocorra o rompimento. Nós vimos aí esse tipo de interação. Nós vimos também as fórmulas químicas relacionadas a essa ligação, né, a chamada troca de cargas, e essa troca de cargas também vai acontecer com as ligações covalentes, tá? Então, daqui para frente, nós vamos ver isso daí. Essa questão de fazer a troca de cargas, inclusive, foi o que eu cobrei bastante para vocês na nossa avaliação, tá? Alguma pergunta, algum questionamento, oi, professor, tudo bem? Porque eu não estou ouvindo ninguém, não vejo ninguém. E aí eu queria só dizer uma coisa para vocês. Oi, professor, tudo bem? Opa, melhorou. Gente, ó, vamos levar em consideração uma coisa. Essa base que vocês estão formando aqui no nono ano é uma base fundamental e primordial lá no primeiro. Para que quando você chegue lá no primeiro, você não tenha dificuldades em relação ao que nós trabalhamos. Porque se você for notar, eu já trabalho com vocês de maneira um pouco mais avançada, porque nós trabalhamos com séries adiantadas. Então, por que eu estou falando isso, professor? Por que você está falando isso, professor? Porque eu preciso que você chegue lá no terceiro ano sabendo. Porque lá no terceiro ano, vocês só vão trabalhar revisão. Então, lá no terceiro ano, não dá mais tempo de você aprender. No terceiro ano, você só vai reforçar aquilo que você já conhece. Então, quando você consegue se adaptar ao sistema agora, na hora que vocês estão aqui, sei, eu entendo, vocês são jovens, vocês são adolescentes, os adolescentes, eu também fui adolescente. Aliás, só sou um ano mais velho que vocês. Mas eu entendo que não é legal, não é... Tem uma mosca aqui, meu Deus. Não é legal ficar aqui na frente do computador, um professor falando, mostrando slide e tudo aquilo. Mas é necessário. Eu estava lendo hoje algumas frases relacionadas a incentivo e eu vou falar essa para vocês. É um autor desconhecido, tá? Que diz assim: o esforço que você está fazendo hoje, agora, nos seus estudos, ele vai minimizar as chances de um fracasso na sua vida. Então, quando você se esforça, quando você mesmo que você não gosta da disciplina ou que você não tem empatia com o professor, é outro fator, tá? Você não pode relacionar a disciplina ao professor, à pessoa do professor. Relacione, tenha um contato direto com o professor na questão da interação professor-aluno, que é a nossa principal função. Óbvio que se você gosta do professor, o entendimento, a aprendizagem é mais facilitada. Mas caso não exista essa empatia com o professor e vice-versa, você tem que se esforçar um pouco mais, né, para poder superar essa barreira e ser um dos melhores alunos que a escola tem. Tá? Então, para ser um melhor aluno, não, é inteligente. A gente se torna inteligente a partir do momento que nós conseguimos amadurecer o nosso raciocínio em relação ao que nós temos de deveres e que nós temos de prazeres, tá? Vocês têm todo o tempo do mundo para isso. E eu preciso andar de mão dadas com vocês, tá bom? Desculpa eu estar falando isso, assim, já não entrar no conteúdo, mas eu preciso que vocês, de agora, nessa fase, já comecem a pensar dessa maneira, né? Pensar passo a passo, subir a escada degrau a degrau. E para isso eu preciso que vocês realmente se esforcem, que vocês realmente busquem, que vocês não se escondam aí atrás das suas fotos ou a sigla do seu nome,
mas que você não leve, não deixe a dúvida tomar conta de você. Porque nós, professores, estamos aqui para apoiar vocês. Mas eu preciso do apoio de vocês também. Como é que eu tenho o apoio de vocês? Participando, questionando. Ah, eu tenho vergonha, vai lá no chat, eu vejo. Tá? Eu quero isso, eu quero sentir vocês. Eu não quero essa coisa mecânica de eu falar, de eu resolver, de eu tentar mostrar alguma coisa para vocês e eu não ter o feedback. Eu preciso disso. Tudo bem? Mais uma vez, desculpa aí falar tanto, mas eu precisava dizer isso. Vocês são uma turma que eu tenho um apreço, então eu preciso fazer com que vocês caminhem junto comigo para que a gente possa chegar lá no terceiro ano. Espero que eu consiga ainda ser o professor de vocês, né? Porque nunca se sabe, né? O futuro a Deus pertence. Mas se ainda for eu, vocês podem ter certeza absoluta de que eu vou dar sempre meu 100% para todos vocês. Deixa eu agora espelhar bem que o nosso livro, capítulo 16, se eu não me engano. Cadê você? Cadê você? Vou ter que espelhar aqui mesmo. Pronto. Vocês estão vendo isso daqui? A minha apresentação, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Sim. Não, vocês estão vendo a minha tela, né? A tela do... Deixa eu olhar aqui. Pronto, essa bina aqui do livro, vocês estão vendo? Vocês conseguem visualizar? Eu tô vendo. Sim, professor. É porque eu já não vejo mais vocês, eu fico sem saber. Então, veja, ligações covalentes. São as ligações, gente, que também conhecidas por moleculares. Se lá nas ligações iônicas, elas eram iônicas porque é uma ligação entre metais e ametais, as ligações covalentes, elas são ligações entre ametais. Como assim, professor? São entre ametais. Então, você vai ver que elementos que têm características próximas, características parecidas, eles se ligam, né? Eles fazem a ligação entre eles para ocorrer a estabilização, e através dessa ligação ocorre o que nós chamamos de ligações covalentes ou moleculares. Então, quando vocês se depararem com essa expressão moleculares, é porque nós estamos diretamente relacionando aí ligações entre elementos que têm propriedades químicas e físicas muito próximas. Um exemplo, eu estou usando o nosso livro porque fica mais prático, né? Não vou ficar jogando slide, o nosso livro é o nosso foco, então vamos trabalhar direto nele, não é isso? Então, como a gente tem essa ferramenta de usar ele aqui, vai ser interessante eu mostrar isso para vocês. Então, você vai notar que essa história de ligações covalentes também está relacionada com o que nós vimos lá com o nosso amigo de ligação iônica. Nós vimos o seguinte, que existia a regra do octeto. Vocês lembram que é a regra do octeto? Para quem não lembra, a regra do octeto é uma regra que foi ideia desse cara aqui, ó, Gilbert Lewis. Esse cara aqui, deixa eu botar aqui uma tinta na caneta, porque ficou sem tinta, né? Então, esse rapaz aqui, ó, Gilbert Lewis, ele foi quem fez a relação aí da regra do octeto. Quando eu estou dizendo oc, estou dizendo 8. É isso, ó. Essa abreviaçãozinha aí, ó, de octeto, significa dizer que todo e qualquer elemento químico, ele, para se estabilizar, ele necessita ter 8 elétrons na camada de valência. E nós vimos, né, fazendo um parâmetro lá em relação às fórmulas moleculares, que eu tenho um elemento X aqui, tem um elemento Y, que esse X aqui quer perder, vou colocar um aqui, e esse cara quer ganhar 2, vamos dizer assim, né? O que a gente faz? A gente faz a troca de carga, não foi assim que a gente trabalhou? Né, ó. Um é iônico, o outro aliás, um é metal e o outro é metal, então a gente vai ter aí a formulazinha X2Y. Essa relação que nós estamos vendo aqui é chamada fórmula molecular. É daqui que eu vejo a quantidade de elementos presentes naquela molécula e quantos elementos estão relacionados ao octeto. Mas um fator importantíssimo em relação à ligação covalente é justamente o contrário da ligação iônica. A ligação covalente, pelo fato dela ser trabalhada com elementos de mesmas características ou de características próximas, né? No caso, a metais, existe uma autorrepulsão. O que é isso? Eu tenho um limite de aproximação. Se você for observar aqui nesse exemplo do hidrogênio, vocês estão vendo aqui, ó, o hidrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? Tem apenas um, que nós estamos vendo aí na tela. E você vê,
Você nota que a representação deles isolados é essa, né? Ó, vai haver o compartilhamento. Outra palavrinha interessante que vocês precisam gravar na sua mente. Quando eu estou falando lá de ligação iônica, alguém retira elétron de alguém. Nós sabemos disso, né? Os eletronegativos são os elementos que têm a capacidade de retirar elétrons. Então, eles vão lá e, ó, roubou o elétron de alguém. Ele tem essa capacidade. Já aqui nos covalentes, não. Eles vão compartilhar, né? Vai dizer que você tem aí 50 centavos e seu amigo ou seu amigo tem 50 centavos. E vocês querem ir lá no seu Sampaio comprar um azedinho. Então, o que vocês vão fazer? Você vai pegar os 50 dele, 50 dela, ó, vai juntar e vão comprar esse elemento, vão comprar esse azedinho. Mas quando chega lá perto, a pessoa diz assim, não vou querer azedinho, não. Me dá meus 50 centavos. Então, aquele compartilhamento acabou, né? Então, essa me dá aqueles 50 centavos significa dizer que houve uma aproximação desses elétrons, desses elementos, demais. Quando isso acontece, ocorre o enfraquecimento da ligação e, posteriormente, o rompimento dessa ligação. Então, em relação aos comparativos de ligações iônicas e ligações covalentes, é essa. As ligações iônicas são fortes. Você não consegue romper fácil. A ligação covalente vai embora facinho. Por quê, professor? Porque são ligações de elementos com características parecidas. Lá nas iônicas, não. São características opostas. Um é positivo, outro é negativo. E eles se atraem. O que é que acontece com elementos que têm a mesma carga? Eles vão se atrair? Não. Eles vão se afastar. Então, se eles têm as mesmas características, a tendência é que ocorra esse afastamento. Então, nesse caso aqui específico de ligação covalente, eles têm um limite de se aproximar. Tem uma aproximação limitada. Então, veja aí, ó, como exemplo que nós temos aí na... Vocês estão vendo aqui o hidrogênio, né? Hidrogênio está aqui a ligação acontecendo, ó. Essa estruturazinha que você vê aqui, ó, é a chamada o compartilhamento, né, ó, ou estrutura de Lewis. Então, quando eu vou representar, quando eu faço a representação, gente, do compartilhamento dos elétrons, eu vou chamar de estrutura eletrônica de Lewis. Eu estou vendo os elétrons que estão sendo compartilhados. Ah, professor, mas o senhor falou que todo e qualquer elemento ele precisa de 8 elétrons para se estabilizar? Tem as exceções. O hidrogênio, você pega a tabela periódica e vê que o hidrogênio está lá em cima, lá no primeiro nível, lá no primeiro período, você olha para ele lá. Aí você olha lá no outro lado o hélio. Todo hidrogênio quer ser hélio. O hélio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, 2 hidrogênios podem compartilhar um elétron de cada um para ficar com 2. Então, ficando com 2, eles se estabilizam na configuração do gás nobre hélio. Então, existem as exceções, tá? Óbvio que tem um parâmetrozinho aqui relacionado ao nosso conteúdo, falando sobre, por exemplo, as exceções da regra do octeto, né? Que nós temos o que nós chamamos de octeto expandido e octeto com contração, mas isso são palavrinhas e conteúdos de próximas aulas. Vamos continuar aqui a entender o que é uma ligação covalente. Então, você vai notar que aqui nessa estrutura de Lewis, eu preciso ficar com a configuração eletrônica de um hélio. Tá vendo aqui, ó? Houve o compartilhamento de um elétron de cada hidrogênio aqui, ó. Eles compartilharam os seus elétrons, fizeram esse compartilhamento, e nós temos aqui a molécula, ó. O que vem a ser essa representação aqui, ó, da molequinha, ó? O que vem a ser? É o que nós chamamos de repulsão e atração mútua. Que é isso, professor? Você está falando palavras tão sinuosas, tão difíceis. Então, é repulsão e atração. Como assim? Lembra que os opostos se atraem? Não é verdade? É verdade isso? Os opostos se atraem? Então, estou ficando louco. É verdade. Os opostos se Eu atraem. acho que isso acontece só na química. Pois é. Nunca deu certo, não. Não, não é só na química, não. É na vida. Na vida acontece. Ó, As Mari, vai me dar difícil, viu? Eu sou rio, professor. É cada coisa que me aparece. É porque... Não, veja bem, ó, na vida também. Ó, os maiores namoros e amores que existem são de pessoas que, teoricamente, se odeiam. Ah, aquele menino é chato. Ah, aquela menina é... Eles são opostos. Oi? Não entendi. Comigo nunca deu certo, não tá fácil, não.
Mas vai dar certo, vai dar certo. Você vai ver, por que meu namoro acabou com aquele rapaz ou com aquela menina, se a gente era tão parecido, ela gostava das mesmas coisas que eu das mesmas coisas que ele. É justamente isso, porque vocês são tão parecidos. E a tendência é se afastarem. Entendeu? Viu como tá dentro da vida? Tá assim. Quando eu falo de repulsão e atração mútua, é isso aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu dar só mais uma aumentada bem aqui para vocês observar que o núcleo aqui, ó, é positivo, né, ó. O núcleo é positivo, o elétron é o quê? É negativo, né, não? O elétron é negativo. Então, existe a atração do núcleo ao elétron. E vice-versa aqui, ó, tá vendo, ó? Existe essa atração. Porém, existe a repulsão dos dois núcleos. Os dois núcleos, eles tendem a se afastarem. Então, eu tenho aqui um limite dessa ligação. Essa ligação é limitada. Ela tem um lugarzinho para parar. Opa, vamos parar bem aqui, senão a ligação vai romper. Porque nós somos iguais. Né? Nós temos características e propriedades parecidas ou iguais. Nesse caso aí, é o que está indicando essa questão de atração e repulsão que eu falei para vocês. Tá? Então, se eu for baixar mais um pouquinho aqui, nós vamos ver o que eu estou falando. Ó. Existe uma energia para isso. Tá? Ó. E esse valor energético é mostrado aqui. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho, pronto. Ó, nós temos aqui os dois elementos, ó, H2, você está vendo aqui, ó. Eles têm aqui uma aproximação dessa maneira, eles vão se juntar, ó, tá vendo? Ó, tem um elétron com um elétron teu para formar um hélio, vamos lá. Eles vão se unir. Então, eles vão se aproximando, ó, tá vendo? Ó? Chegando aqui em menos 433 kJ, que corresponde a esse valor aqui, que é em picômetro, tá? 10 a menos 12, que é metros, no caso aí, se for fazer a transformação. Essa ligação só vai acontecer nesse valor. Se eu ultrapasso isso aqui, se eu chego mais ou menos a esse valor, né, ó, dessa curva, a ligação aqui vai romper, vai haver o rompimento. Por quê? Porque vai aproximar demais. E aí está relacionado com a repulsão. A repulsão vai ser muito grande, não só dos núcleos, mas também dos elétrons. Porque os elétrons têm sinais iguais. Então, se tem sinais iguais, a tendência deles é se afastarem. Não é? Então, não esqueçam disso, gente. A ligação covalente, ela tem um limite máximo de ocorrer a aproximação do compartilhamento dos elétrons. Tá? Então, ó, é interessante a gente notar bem que essa informação, né, ó, tá vendo aqui, ó, cores fantasia, não sei o que, babá, mas, ó, forma molecular, tá vendo aqui, ó, H2. Forma eletrônica, ou fórmula de Lewis, é essa daqui que eu falei para vocês, ó, é onde eu estou mostrando o compartilhamento, né, ó, quantos elétrons estão sendo compartilhados, né, no caso aí, ó, são 2 elétrons, um do hidrogênio e o outro do outro hidrogênio, então houve o compartilhamento de 2 elétrons. A forma estrutural é o tipo de ligação que está acontecendo, gente, ó, 2 elementos ametais. Eu tenho 2 ametais. Então, aqui, ó, eu tenho uma ligação covalente simples. Ligação covalente. Eita, esse ficou muito ridículo. Simples, né? Ligação covalente simples. Porque nós temos ligações covalentes duplas e ligações covalentes triplas. Todas essas ligações, volto a repetir, todas elas estão baseadas na regra do octeto. Então, eu vou ver quantas ligações eu vou compartilhar, né? Quantos elementos serão possíveis para que ocorra uma molécula, para que essa molécula exista. Então, está relacionado com esse tipo de elemento e com as ligações entre eles. Professor, existe uma ligação dupla para ligações iônicas? Não conheço, tá? Se eu tenho ligação dupla ou tripla, eu estou direcionando única e exclusivamente para uma ligação molecular. Então, óbvio que se eu tenho um metal ligado a um ametal, eu vou ter uma ligação iônica. Mas se eu tenho esse ametal ligado a outro ametal, independente dele ser igual a ele ou não, a ligação vai ser uma ligação covalente, vai haver compartilhamento. Então, esse compartilhamento é representado dessas 3 maneiras, né? Quando eu faço a forma molecular, é quando nós estamos vendo aí o H2. Quando eu vejo a interação desses 2 elementos de hidrogênio,
eu vejo o compartilhamento acontecendo aqui. E nessa parte final é a estrutura da molécula, como eu vejo a molécula. E é por isso que nós temos a geometria molecular. Porque a geometria molecular vai indicar para a gente a forma de não ter repulsão. Tá? Quanto mais afastado, melhor. Tá? Então, nós temos geometria molecular linear, nós temos geometria molecular angular, nós temos geometria tetraédrica, nós temos várias que nós vamos trabalhar. E quando a gente estiver trabalhando com geometria molecular, nós vamos fazer atividades, vamos trabalhar com balões, vocês vão fazer estruturas para mim, eu vou fazer estruturas para vocês. Vai ser algo de compartilhamento, ó. Aí, aproveitando um compartilhamento de ideias minhas com vocês. Tudo bem? Gente, alguma pergunta até agora? Nesse primeiro instante. Deu para entender todos? Deu para entender? Eu. Então vamos prosseguir, tá? Então, o que fala aqui? Para Lewis, né? Deixa eu só ler aqui um pouquinho essa parte de Lewis. Para Lewis, os pares eletrônicos podem ser constituídos por um elétron de cada átomo ou por 2 elétrons do mesmo átomo. E são compartilhados simultaneamente para 2 átomos envolvidos na ligação. Então, é como se estivesse trabalhando aqui. Desse um exemplo qualquer, como ele está dando aqui para a gente. Né, o átomo A, átomo B. Então, a tendência aqui é receber elétrons aqui também. Se eles recebem elétrons, eles são o quê? Metais ou ametais? Se recebem elétrons, eles são ametais, né? Ó, se recebem elétrons, são ametais. Se eles dão elétrons, aí sim, eles são o quê? Metais, porque metal perde, a metal ganha. Então, tem uma musicazinha chamada Ânio Solitário, que é uma música que eu fiz, né? Que eu botei uma paródia, tá? É uma paródiazinha. Que ela é mais ou menos assim. Só para vocês verem a ideia da ligação entre metal e ametal. O nome dela é Ânio Solitário. Ela é assim. Longe de um cátion, há mais de uma semana, milhas e milhas distante de uma ligação, viu? Uma ligação. Será que ela está oxidando? Eu fico aqui sonhando, voando alto nas nuvens eletrônicas do céu. Cátion de noite, eu ando sozinho, vou entrando em qualquer orbital, eu faço o meu caminho. O rádio toca uma canção, o comprimento de onda me faz lembrar você. Fico todo excitadão, um salto quântico tenho que fazer. Estou a 2 passos de virar um íon. Estou a 2 passos de virar um íon. O cátion perde, o ânion tem que ganhar. Mais ou menos assim. Então, o cátion perde porque e o ânion ganha. Ela se garante. Professor, se eu tocasse o ukulele, eu nem falava português, porque eu ia ser um novo. Eu estou tentando. Então, vocês viram que a gente consegue aliar. Eu peguei uma versão da música que é do tempo dos pais de vocês. Vocês não conhecem essa música, não. Essa música é da banda Blitz. Então, eu fiz a ligação entre um cátion e um ânion. Então, um quer ganhar, outro quer perder, né? Então, nesse caso aqui, especificamente, nas ligações covalentes ou moleculares, isso vai acontecer no compartilhamento. Ambos querem ganhar. Então, eles vão compartilhar o que eles têm. Né? Então, levando em consideração tudo que eu falei em relação a Lewis, né, ó, você pega o elemento hidrogênio, especificamente, ó, eles querem, se o hidrogênio ele quer se igualar a um hélio, então ele vai se unir a outro hidrogênio e vai compartilhar o que ele tem. Ele tem quanto? Ele tem um elétron. Eu tenho um elétron. Tu tem quanto? Eu tenho outro. Então, bora compartilhar. Bora virar aqui o nosso amigo hélio. Então, quando eles fazem o compartilhamento, ó, isso aqui, gente, é a que nós chamamos de fórmula de Lewis, tá? Ó, vou botar só um Fzinho, tá? Porque é ruim para escrever. Mas, ó, fórmula de Lewis. Então, você pega o Lewis aqui, ó. Parece um M, mas é um dado, tá? E aqui eu estou mostrando o compartilhamento. E você vai notar
que é reta, não é? Ó, tem um elétron aqui, outro aqui, eles fazem isso, ó. Quando eles fazem isso, eu posso representar o tipo de ligação. Então, aí, na ligação de hidrogênio, nós temos uma ligação covalente simples. Só tem esses se ligando, tá? Só tem esses dois elétrons que vão se ligar. Então, esses elétrons, gente, eles se aproximam. Tá? Eles se aproximam e vai haver a ligação. Porque se esse hidrogênio se zangar com o outro, ele vai separar, o elétron é dele. É diferente do que acontece com a ligação covalente. Tá? Então, vai se separar por quê, professor? Porque eles têm características muito próximas. Lembra sempre. Os iguais tendem a se afastarem. Então, se eles têm as mesmas características, se eles têm as mesmas cargas, especificamente aqui, são as mesmas cargas, então a tendência deles é se afastarem. Tá? Então, você tem que ficar muito esperto em relação a diferenciar uma ligação iônica de uma ligação covalente ou molecular. Veja bem, estou falando molecular, porque em questão de Enem, questões de concurso, que porventura você queira prestar, eles falam muito isso, ligações moleculares. Então, ligação molecular é a mesma ligação covalente. Não esquece disso. E lembra da música? Estou a 2 passos de virar um íon. Lembrando que o íon é um cátion ou um ânion. Tá? É cátion ou ânion. Nessa ligação covalente, eu vou ter 2 ânions. Isso é fato, são 2 metais. Então, os dois querem ganhar elétrons. Como não tem ninguém para perder, não tem um metal para poder fazer eu retirar o elétron do metal, o que é que eu faço? Eu vou compartilhar o que eu tenho. Vai haver esse compartilhamento. Compartilhamento de elétrons. Nesse compartilhamento, vamos chegar numa outra expressão, que é o empréstimo. Tem elementos que nós vamos ver que eles são capazes de emprestar pares de elétrons. Por quê, professor? Porque ele já tem demais. Ele já estabilizou e ele precisa estabilizar os outros elementos que fazem parte daquela molécula. Então, quando eles fazem essa estabilização, eles vão dizer assim, olha, eu tenho um par, eu vou te emprestar, tá? Mas ele é meu. Se eu quiser de volta, eu vou tomar. Tá bom. Ele faz o empréstimo desse par de elétrons e a molécula vai existir. Um exemplo disso é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Mas calma que nós vamos chegar lá, tá? Não se preocupe que é passo a passo. Ok? Passo a passo a gente chega lá. Eu não vou correr, gente. Gente, eu não sou leviano. Eu vou trabalhar de maneira que vocês entendam. Eu quero que vocês aprendam. Eu não posso chegar no outro nível se vocês não aprenderam o anterior. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, eu tenho outro também, tá? Esse outro é do... quando a gente estiver mais na frente, tá? Que vocês estiverem falando de química orgânica, a gente vai trabalhar um que eu fiz com a música do Alok, que eu não lembro o nome da música, é assim... Eu fiquei nervoso agora. Assim, ó. As funções orgânicas temos que estudar, conhecer as propriedades e classificar. O aldeído, o al vai terminar. E por aí vai. Eu tenho algumas aqui, vocês vão aprender cantando, tá? Quando a gente estiver falando de estequiometria, eu tenho uma também, tá? Não se preocupe não, que a gente vai ver isso daí tudo. Mas vamos ver aqui, ó. As famílias, veja os metais. Temos aqui a família 17, 16, 15, 14. Então, todos eles aqui correspondem ao que nós temos como metais, né? Ó. Todos eles aqui, nessas famílias, eles correspondem aos metais. Então, um exemplo tem aqui, ó, da família 17, o flúor. Ele tem 7 elétrons. Para 8, ele precisa de 1, não é? Então, tá vendo aqui, ó, na camada de valência dele, ó, tá vendo tudo aqui, não tá? Os 7 elétrons dele, ó. Isso aqui é a camada de valência, gente. Quando você olha essa estrutura, os elétrons que ele possui, eu representei assim, ó. Professor. Diga. Nessas novas atividades, o senhor vai colocar, tipo, só o elemento, a gente vai ter que distribuir para depois saber quanto da camada de valência, para depois saber quanto tá precisando. É uma boa ideia.
Uma boa ideia, eu gostei da sua ideia. Meu Deus, não, eu tô perguntando. É muito trabalho. Eu não estava pensando nisso, mas eu gostei dessa ideia. Não, na verdade, por exemplo, eu vou mostrar aí quantos elétrons tem o elemento, né? E vou dizer assim, esse elemento vai se juntar com o outro, né? No caso, o exemplo aqui, o hidrogênio, né? Vou querer saber a fórmula molecular, vou querer saber a fórmula estrutural e a eletrônica de Lewis. É mais ou menos isso que eu preciso saber de você. Tá? Não vou pedir para que você faça a distribuição eletrônica e depois você pega a camada de valência e aí você vai... Não sou tão não sou tão maquiavélico assim. Tá? Já vou dar as informações, vou dizer quem são os elementos, vou dizer quantos elétrons cada um tem, você vai fazer a relação com eles. Tá? Inclusive, essa prova agora obrigada. eu vou tentar... Essa prova eu vou tentar fazer de maneira inédita, com questões minhas, tá? Eu mesmo vou produzir essas questões, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tá vendo que, ó, eu tenho 2, 4, 6, 7, né, ó. Tenho 7 elétrons. Então, esse cara, ele quer ficar com 8. Cara, eu quero 8 elétrons. Eu quero me igualar a um gás nobre. Eu também quero ser rico, eu quero ser nobre. O que ele vai fazer? Não tem ninguém perto. Ele encontra só o hidrogênio. O hidrogênio está ali sozinho, ele é órfão, ele precisa ganhar elétrons. Aí o que é que o hidrogênio vai fazer, gente? O hidrogênio, ele assume a outra natureza. Porque vejam bem, se alguém perguntar para vocês se o hidrogênio é um metal, você vai dizer não, não é metal. Aí se ele falar assim, mas ele está lá na família dos metais alcalinos, você vai dizer, você é mentiroso, ele não está lá na família porque ele é um metal. Ele está lá porque ele só tem um elétron na camada de valência. Mas a natureza do hidrogênio é de ametal. Gente, o hidrogênio é um gás. Então, o hidrogênio ele não é metal, tá? Ele é um ametal. Ou seja, a carga que o hidrogênio realmente tem é a carga negativa. O hidrogênio, ele tem a cargazinha negativa, por ele ser um ametal. A professora já viu o hidrogênio com carga positiva. Lógico, é o que eu falei para vocês. Ele assume o papel de metal. Olha o Flu tá ali, olhando. Ó, o Flu tá assim, ó. Não tem metal aqui. Como é que eu vou me estabilizar? Não tem um metal aqui. Aí o hidrogênio chegou, opa, eu sou metal. Pode vir em mim que eu sou metal. Por quê? Porque o hidrogênio também quer compartilhar o seu elétron. Embora ele seja órfão, mas ele quer o quê? Ele quer se estabilizar. E para ele se estabilizar, só tem um fator, é fazer ligação química. E nesse caso, ele está fazendo ligação química com um ametal. Então, ele vai assumir a carga positiva. Veja bem, ele assume a carga positiva, porém, ele não é um metal. Então, se perguntar para vocês, por exemplo, se essa ligação entre hidrogênio e flúor é uma ligação iônica, vocês vão lembrar do professor George. Não. Por quê? Porque o hidrogênio não é metal. Só é ligação iônica onde? Um metal e um ametal. Ligação entre dois metais é uma ligação metálica. Ligação entre dois ametais é uma ligação covalente. Então, nesse caso específico, nós temos a ligação covalente ou molecular. Não esqueçam disso. Questão de prova. Questão de prova, identificação de um tipo de ligação, tá? Muito cuidado. Só é ligação iônica se for entre metal e ametal. Os ácidos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico, parece os nomes assim esquisitos, mas que vocês já ouviram, com certeza, esses nomes. Nenhum deles, gente, tem uma mosca aqui chata, mano. Nenhum deles corresponde à ligação iônica. Todos são ligações moleculares ou covalentes. Tudo bem? Alguém te pergunta, vai dizer assim, tem gente que é estrela, né? Chega no local, esse ácido sulfúrico aqui, esse ácido fluorídrico, que é esse daqui que nós estamos vendo na tela, ele tem ligação iônica? Não tem. Tá? É ligação covalente. Ligação iônica é só de metal mais ametal. E aqui nós temos dois ametais. Veja aqui, ó. Hidrogênio tem um elétron. Ele, opa, eu quero ficar com 2. Então, o que vai acontecer com esse elétron dele, ó?
vai compartilhar, vai ficar aqui, ó. Eles vão se unir, ó. Eles se unem, que essa daqui é a forma de Lewis, que é a forma dos elétrons, o compartilhamento. Geralmente a gente representa ela assim, ó, entre colchetes, tá? Essa daqui já é a ligação acontecendo, porque quando você faz o compartilhamento, você fecha aqui, ó. Como foi só um, não é, ó? Fechou um e nós temos aqui a representação da ligação. Então, aqui é que nós chamamos de fórmula de estrutural, né? A forma da estrutura dessa ligação. Então, essa ligação aqui, a estrutura dela é essa, ó. E matematicamente falando, nós temos aí uma ligação linear, né? Ó. O ângulo aí é de 180 graus, né? Não? Um ângulo de 180. E aí a gente tem esse tipo de ligação. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Vou prosseguindo. Só diminuir um pouquinho aqui, porque eu não sei o que vamos encontrar mais à frente, na próxima página. Então, vamos aqui aos elementos da família 16. Note, ó, agora que nós temos aqui uma mudança, né? Ó. Especificamente, nós temos o nosso velho amigo oxigênio, que tem 6 elétrons na sua camada de valência. Por quê? Porque ele é da família 16, né, não? Mas quantos elétrons ele quer ganhar para ficar com 8? 2. Não é assim que a gente vê? Então, a regra do octeto é essa. A quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência e a quantidade que eu necessito para ficar com 8. Então, no caso, só para relembrar vocês, o oxigênio, quando ele se liga a um outro elemento, deixa eu apagar esse oxigênio, ficou ridículo. O oxigênio, quando ele se liga a um outro elemento, ele tem uma cargazinha menos 2, né? Ó, quando ele forma um ânion, né? Ó, ou 2 menos, como queiram, não tem problema. Aqui não influi e nem contribui você dizer menos 2 ou 2 menos, tá? Então, esse menos 2 que você está vendo aí, ou 2 menos, ele representa justamente o que eu acabei de falar. Ele representa a quantidade de elétrons que ele quer ganhar. Lembrando que na química é o contrário. Né? Quem é positivo quer perder. Quem é negativo quer ganhar. Não esquece disso também, tá? Tem química é assim, ó. É que nem quando você aprende, você tá andando de bicicleta aqui, mas se você cochilar, você cai. Então, você tem que ficar atento e continuar pedalando. Então, você não pode perder esses conectivos. Você não pode esquecer dessas palavrinhas que eu estou falando, tá? Porque ela vem lá do começo, lá do comecinho mesmo, onde a gente já trabalhou, tá bom? Então, ó, como é então que eu faço para ocorrer uma ligação entre oxigênio e hidrogênio? Será que apenas um hidrogênio, eu vou conseguir estabilizar esse oxigênio em ligação? Não. Por quê, professor? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Ele só tem um elétron, tá? Ele precisa, óbvio que esse hidrogênio, tá, para ele é perfeito fazer ligação com o oxigênio. Ele só quer mais um. Lembra que o hidrogênio precisa se igualar ao hélio. Lá, tá lá no nível dele, ó. Tá lá no nívelzinho dele, tá vendo, ó? O oxigênio tem lá o nível dele, ó. Então você vai observar também essa questão dos níveis para poder ver qual tipo de gás nobre que eles precisam se estabilizar. Então, nesse caso, só o hidrogênio não é o suficiente. Então veja aqui, ó. Veja que ele vai se ligar, ele vai compartilhar com 2 hidrogênios, ó. Ele se compartilha com esse e compartilha com esse. Tá vendo, ó? Ele vai compartilhar com 2 hidrogênios. Então, o que ele faz? Ele compartilha os elétrons, né, ó. Ele não precisa de 2 elétrons, então ele vai compartilhar um elétron do hidrogênio e um elétron do outro hidrogênio, fazendo essa estruturazinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas, professor, por que baixou aqui, professor? Eu não entendi. Deixa eu só aumentar aqui. Por que formou um ângulo aqui, professor? Me diga. Por que formou um ângulo, gente? Devo dizer que essa molécula não está tão perfeita assim, tá? Por quê, professor? Eu, infelizmente, não tenho como explicar, porque não tenho estrutura física aqui para poder escrever de maneira bem vigorosa. Deixa eu tentar fazer aqui alguma coisinha, mas eu não acredito que eu vou conseguir. Se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, olha, viu como eu não vou conseguir não, por aqui não. Vou apagar logo tudo. Veja, você vai ver aqui, ó, observe aqui, que esses pares de elétrons aqui, ó, estão acima do oxigênio. Esses pares de elétrons que estão aqui acima do oxigênio, um acima e outro abaixo,
eles impedem essa curvatura que nós estamos vendo. Por quê, professor? Porque esses pares de elétrons, gente, eles são independentes. Eles ocupam o espaço. E existe a repulsão dos iguais. Os elétrons, todos eles que estão sendo compartilhados, todos eles possuem a mesma carga. Todos eles são o quê? Negativos. Todos são negativos. Então, todos têm a tendência o quê? A se afastarem. Então, essa ligação desse mesmo jeito aqui seria assim, ó. Seria assim, ó, oxigênio aqui no meio, hidrogênio e hidrogênio ligados aqui, ó. Só que está errado. Gente, se vocês verem o professor, não fala para ninguém não, mas se vocês verem um professor de biologia ou um professor de física representando a molécula de água assim, reta, tá errado. Aí você vai dizer assim, ó, ô professor, essa molécula aí não existe. Essa fórmula representativa aí, dessa molécula de água, não existe. Porque ela forma ângulo. Ela não é linear. Tá? Então, se ele representa os elétrons acima e abaixo, como você está vendo aqui, ó, um elétron aqui em cima, um par de elétron aqui em cima, e um par de elétron aqui embaixo, a tendência, sabe o que é, gente? É de fazer com que esses outros elétrons, que eu vou pintar aqui de outra cor, os elétrons, tanto aqui do oxigênio, opa, foi isso daqui, tanto, esses elétrons, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio, vai haver a repulsão entre eles também, não vai não? Existe a repulsão entre eles, eu não consigo mais desenhar ali, tudo bem. Mas vou aumentar meu desenho aqui, ó. Vou aumentar meu desenho, vou caminhar só mais um pouquinho para cá, pronto. Você vai notar que aqui eles estão o mais distante possível um dos outros. Por que eu estou falando isso? Porque erroneamente, tem colegas meus que não estudaram profundamente isso daí, óbvio, né? Não estudaram profundamente isso daí, então eles, obviamente, que erram. Mas vocês, meus alunos do professor do Titio George, vocês nunca vão errar uma molécula de água desse jeito. A representação correta da molécula de água é essa daqui, gente, ó. Ela forma um ângulo. Esse ângulo é porque, ó, tá aqui a ligação, né, ó, com os hidrogênios, ó, estabilizou. 6, né, ó, 7, 8, opa, estabilizou. Então, desse formando um ângulo, gente, a água, ela tem um ângulo de aproximadamente 105 graus. Para quem não sabe, tá, ó, o ângulo da água é 105 graus. Então, esse 105 graus está aqui, ó. Por quê? Porque vai sobrar 2 pares de elétrons aqui em cima, ó. Esses pares de elétrons que o livro erroneamente colocou, eles têm que ficar aqui em cima, e não um em cima, outro embaixo, como está aqui, ó. Então, desse jeito, está errado. Pode ser questão de prova, né? Que você explique o porquê que aquele ângulo ali, que aquela representação da molécula de água está errada, né? Pode ser questão de prova. Então, muito cuidado, gente. Vocês vão notar que ele errou, mas ele quis acertar aqui, né? Ó, mostrando o ângulo, né? Ó, que forma um ângulo aqui. Ele errou, ele não pensou, achou bonitinho colocar aqui os elétrons em cima e embaixo. Na hora que fez aqui a parte da de Lewis, né? Da representação de Lewis, onde você tá vendo que aqui, ó, gente, ó, deixa eu botar de vermelho agora. Você vai ver que essas ligações que vocês veem aqui, ó, elas são ligações covalentes simples. Então, se eu perguntar para vocês, quantas ligações covalentes simples tem na molécula de água? Vocês vão dizer 2, né, ó. Tem 2 ligações covalentes simples, né? Porque houve o compartilhamento apenas desses 2 elétrons aqui, né? Que são laterais. Não é isso? E se eu perguntar, a molécula de água é linear ou angular? Vocês vão dizer angular, porque ela forma ângulos. Quando você olha lá para a minha representação, quando você olha bem para cá para a minha representação, esses pares de elétrons que sobram, eles empurram, gente, eles estão empurrando, Professor, esses hidrogênios para baixo. Oi, diga. mas quando eu vou saber que eu tenho que fazer ela linear ou angular? Essa é a questão. Essa é a questão. Se você, eu não sei quem foi que fez a pergunta, eu não consigo mais ver aqui, tá? Desculpa. Mas se você representou os pares de elétrons que sobraram em cima e embaixo, você nunca pode colocar ângulo. Não dá. Por quê? Porque tem repulsão desses elétrons com esses aqui, ó.
e dos de cima com eles também. Fazendo com que, ó, não exista a força que empurra ele para cima e nem que empurra ele para baixo. Ele vai ficar como? Reto. Porque sobra pares de elétrons aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você coloca pares de elétrons em cima e embaixo, não vai formar ângulo, vai ficar como? Linear. Fica linear. Tá? Então, sobrou par de elétron, não tenha medo de dizer, sobrou par de elétron é angular, não é linear. Então, a água, o correto dela é isso daqui, ó. Você vai notar que esse par de elétrons está empurrando essa ligação para baixo. Esse outro par de elétrons faz a mesma coisa. Ah, professor, mas por que eles não se tocam? Por que lá embaixo, se ele está empurrando, por que ele não se fecha aqui? Porque eles são iguais. O que acontece com os iguais, gente? Eles se afastam. Faz isso, ó, formando um ângulo de 105 graus. A gente vai ver tudo isso daí. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver com o nitrogênio aqui, ó. O nitrogênio, vamos ver que o nitrogênio ele é um pouquinho mais complexo. É da família 15. Né? Essa da família 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Nós trabalhamos muito isso. Agora, vocês notam isso, ó. Vocês estão notando que aqui, antes de eu fazer a representação, isso daqui é aquela parte de Lewis, né? Que eu estou vendo os elétrons, ó. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência, né? Isso daqui também. Esse cara tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó, 5 elétrons dele tá aqui, ó. Ele quer quantos elétrons para ficar com 8? Ele quer 3. Então, 3 hidrogênios é o suficiente para ele, né? Não? Você vai notar que ele compartilhou aqui, ó. Compartilhou do hidrogênio com o que ele tinha aqui, do hidrogênio com aquele outro elétron e do hidrogênio com esse aqui. Sobrou quem? Sobrou esse par de elétrons. Vai ser reta essa ligação aqui, ó, de hidrogênio? Vai ser reto isso daqui? Eu pergunto a vocês, vai ser reto isso daqui? Não. Por que não, professor? Porque eu tenho um par de elétrons que sobrou aqui, ó. Sobrou elétrons. Então, se sobra, se tem a sobra, ele forma ângulo. Então, ele empurrou o hidrogênio para baixo, ó. Tá vendo, ó? Ele empurra esses dois hidrogênios para baixo, formando um ângulo. Então, inclusive, para quem já quiser saber, a geometria do NH3 é a que nós chamamos trigonal, não, piramidal. Uma forma pirâmide, ó. Se você for ver, ó, tá fazendo isso, ó. Só para a gente ter um parâmetro aqui, tá? Ó. A forma pirâmide. Não é, ó? Tá vendo como é lindo? Rapaz, a química é linda. Não tem como fugir. A química é maravilhosa. O problema é que os nomes complicam, né? Às vezes. Mas é assim que funciona. Vocês conseguiram entender essa informação que eu falei para vocês? Isso daqui é a parte do compartilhamento. Aqui é a estrutura. Entendi. Aqui é a estrutura, tá? Ó. Então, veja. Caso você... Ah, professor, o senhor tem que me dar um crédito. Se lá na prova, professor, eu fizer assim, a representação da estrutura, se eu faço assim, o senhor vai desconsiderar? Porque eu estava lendo no livro aqui do papai, de 1900 e carne assada, e era assim que representava. O senhor vai desconsiderar? Bem, eu não sou um cara tão rígido assim. Eu não vou cortar a tua questão. Eu não vou dar os pontos suficientes. Isso é fato. Por quê, professor? Por que isso é assim? Você não pode ser assim. Na verdade, eu devo ser assim. Por quê? Porque eu quero que você sempre siga o caminho correto. Se você tem um sonho de ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um professor de química, só que não. Se você tem esse sonho, você tem que buscar sempre a perfeição. Então, nunca se acostume com errado ou mais ou menos correto. Procure sempre o correto. O correto é aqui, ó. O correto é essa. Formando ângulo, tá? Formando ângulo pela sobra desse par de elétron. Então, eu quero que você seja perfeito, tá? Que você sempre procure a perfeição. Tudo bem? Quando a gente estiver falando de estequiometria, é aí que vocês vão deixar de gostar de mim, não sei porquê. Mas isso acontece. Eu fico triste, porque quando chega mais na frente as Credo. pessoas...
As pessoas deixam de gostar de mim. Mas eu já me acostumei. Tô brincando. Ó, lá do carbono, né? Família 14. Que nós estamos aqui na família 14. Ó. Ele tem quantos elétrons com mais valência? Ele tem 4 elétrons. Esse nosso livro é muito bom, muito bom. Parabéns, esse nosso livro é muito bom. Porque ele já dá passo a passo pra gente. Dá pra gente estudar passo a passo aqui. Tá? Então, veja. Se ele tem 4 elétrons, ele quer quantos elétrons para poder ficar com 8? Ele quer mais 4. Não é não? Ele quer mais 4. Se ele tinha 4, ele quer mais 4 para ficar com 8. Veja. Se vocês verem um professor de ciências, de biologia ou de física fazendo a estrutura do CH4, que é o metano, gente, a forma molecular é essa daqui, ó. CH4. É o gásinho chamado gás natural, metano. Então, essa estrutura do CH4, se eles representarem assim, ó, parecendo uma cruz, pode sorrir da cara dele. Pode sorrir. Aí, se ele perguntar, tá sorrindo o quê? Não, porque o professor Jorge disse pra gente sorrir quando o professor errar a estrutura. Pode sorrir. Por quê, professor? Isso daqui é base. Todo e qualquer professor de natureza tem que saber disso. Isso é base, tá? Ele não tem ângulo de 90 graus. Não é ângulo de 90 graus. Tá? Ah, professor, mas não sobrou par de elétrons. Mas existe a repulsão dos iguais. Os iguais aqui estão se repelindo. Então, quando eles fazem essa questão, ele forma um ângulo aqui, ó. O ângulo é aqui, ó. O ângulo aqui, ó. É 109 graus. Professor, você sabe esses graus tudinho? Sei. Eu sei isso daqui, mas não sei meu CPF, só para vocês terem ideia. Então, ó, 109 graus. É o ângulo formado aí em relação a essa estrutura aqui. Tá errada, não faça jamais. Por favor, não faça assim. Não é de 90 graus a distância entre os elementos, entre os seus ligantes, que no caso aí são os hidrogênios, não é. Você vai notar que ele tem aqui, ó. Vamos aumentar de novo. Vamos lá, professor. Isso. Que horas são, professor? Que horas são? Professor, já acabou. Realmente. Vou encerrar com essa daqui, tá? Então, ó. 4 que nós temos na camada de valência do carbono. E com os 4 que ele necessita, que são dos hidrogênios, tá vendo? Ó? Os 4 que ele não está necessitando. O que vai acontecer? Vai haver o compartilhamento, né? Ó, por que, professor, compartilhamento? Porque aqui eu só tenho A metais. Só tenho A metais. Então, é compartilhamento. Se é compartilhamento, são ligações covalentes, não é isso? Então, note que vai haver o compartilhamento do carbono com esse hidrogênio, do carbono com esse outro, do carbono com esse outro. Note que eles não estão retos, como estava aqui anteriormente, né? Eles vão para suas posições de origem, justamente pela repulsão que existe entre eles. Então, eles, ficando dessa maneira angular, eles evitam a repulsão e a molécula pode continuar existindo. Lembra que tem a questão da aproximação, né? Tem um limite de aproximação. Então, quando eu venho para a forma estrutural, eu estou formando aqui uma geometria chamada de tetraédrica. Tetraédrica. É isso? Vocês devem ter visto isso com Daniel Lopes, não sei. Se é com Daniel Lopes ou é com o Leonardo Belo. Então, tetraédrica, não é isso? Então, a estrutura é essa. Se eu perguntar para vocês, na estrutura aqui do metano, na fórmula estrutural, aqui é a fórmula estrutural, tá? Forma da estrutura, eu tenho quatro ligações covalentes, o quê? Simples. Eu tenho 4 ligações covalentes simples, que são justamente essas daqui. 1, 2, 3, 4. Então, 4 ligações covalentes simples. E nessa molécula, especificamente, não está sobrando nenhum par de elétrons. Não há sobra de pares de elétrons. Tudo bem, gente? Eu vou parar aqui, mas se vocês quiserem já dar uma olhadinha bem aí na página 261, alguém está pedindo para entrar. Né? Não sei quem, porque eu não posso ver agora, mas vai esperar. Não é na página 200. Não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou... Leiam tudo o que foi falado hoje, tá? Para na próxima aula vocês terem
cancha, né? Vocês terem subsídio para a gente poder trabalhar, que eu vou continuar isso daqui, eu não posso parar, não. Tá bom? Sem atividade por enquanto. Sem atividade por enquanto. Tá? Ainda não dá para vocês fazer atividade, não, ok? Só relembra um pouquinho ainda de ligação iônica para a gente poder trabalhar. Tudo bem, crianças? Alguma pergunta? O Renê quer entrar. Rapaz, o Renê. Não, professor, tá de boa. Não. Pois fica aí com o Daniel Renê. Daniel Renê, meu querido. Ah, filha, vai querer entrar na... Professor, ama a gente. Só para terminar. Estou a 2 passos de virar um íon. Vocês, vamos lá. Estou a 2 passos de virar um íon. O cara que perde no ânio tem que ganhar. Não esquece nunca, viu? Viu, Renê? Não esquece, não. Aí o Renê aí, ó. Um abraço, gente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. A gente não tá te escutando, Daniel. O Ney. É porque eu tô fingindo mímica aqui, na verdade. Blogueira. E aí, É galera? blogueira. Como é que vocês estão todos de aula? Já vai. E aí, vocês estão chiques, hein? Olá, Só professor. não vai. Opa, vocês são chiques demais. Olá, gente. Como é que tá a vida de vocês? Tranquilo? Como é que foi suas férias? Foi horrível, mas foi bom, graças a Deus. Tô brincando, foi boa. Ai, gente que eu gostei, ó. Peraí. O microfone tá. Ele deixou, foi gravando. Deixa eu parar a gravação dele. Vou fazer 2 gravações aqui. Interromper a gravação. Gente, quem é essa Ana Clara? É aluna nova, é?